Circle of Inevitability, capítulo 282. Traiçoeiro. Gardner Martin saiu da carruagem e abraçou Lumian calorosamente. Oh, sua atitude mudou instantaneamente. Lumian criticou enquanto retribuía o abraço. Após o abraço, Gardner Martin o soltou e sorriu, declarando: de agora em diante, somos verdadeiros irmãos. Verdadeiros irmãos? Posso herdar sua propriedade se você morrer? Lumian, cujo estado mental havia melhorado significativamente e havia passado com sucesso no difícil teste, conteve seus pensamentos provocativos. Você ainda é meu chefe, disse Lumian, sua lealdade habitual transparecendo em suas palavras. Ele pensou que, embora pudesse ter sido um pouco exagerado, o gesto não parecia insincero ou fora de lugar. Gardner Martin riu. No futuro, quando não houver mais ninguém por perto, você pode me chamar de Co-Senhor. Co-Senhor. Lumian achou o título um pouco estranho. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue era uma organização secreta, não um exército. Gardner Martin não deu nenhuma explicação, ele apenas sorriu. Venha para a Rue des Fontaines, número 11, às 8 da noite hoje. É quando seu ritual de iniciação acontecerá. Com isso, ele deu um tapinha reconfortante no ombro de Lumian. Descanse bem agora. Lumian reconheceu suas palavras com um aceno de cabeça e se despediu do chefe do Savoy Mob. Ele voltou para o albergue do Coque do Rei e fechou as cortinas do quarto 207. Já passava das 6 da manhã, então Lumian não precisava recuperar o sono. Ele se sentou à mesa de madeira e começou a escrever para a Madame Mágica. Ele relatou o encontro da noite anterior e a performance de Termiboros. Finalmente, ele perguntou sobre como relatar esse assunto ao Sr. K. Sozinho, Lumian não conseguiu evitar a peculiar anormalidade no prédio abandonado. Ele precisava explicar a situação de forma convincente ao Sr. K sem revelar que possuía o selo do tolo e um anjo da inevitabilidade. Depois de dobrar cuidadosamente a carta, Lumian criou um ritual e convocou a boneca mensageira no vestido dourado. A mensageira abaixou a cabeça e assentiu com satisfação ao ver a carta em formato quadrado. Enquanto ela levitava a carta, avisou Lumian: alguém ainda está monitorando você. Eu não notei nada. Suas habilidades de rastreamento, ocultação e observação são impressionantes. Lumian se orgulhava de ser um caçador habilidoso com fortes habilidades anti-rastreamento. No entanto, ele falhou em detectar a presença desses curiosos. Os subordinados do Sr. K? Não, se a senhorita mensageira sentiu a necessidade de me avisar, não poderia ser a Ordem Aurora. Os vigias enviados por Gardner Martin ainda devem estar à espreita, mesmo depois de passar no teste e enfrentar aquela corrupção anormal ontem à noite. Eu baixei a guarda depois de ser informado sobre minha indução, e isso me deixou vulnerável. Droga, que astuto! Lumian percebeu que tinha sido muito ingênuo e não cauteloso o suficiente em comparação com Gardner Martin. Se ele não tivesse fingido estar exausto pela privação de sono e tortura, puxar as cortinas para dormir teria sido um sinal vermelho óbvio. Definitivamente teria levantado suspeitas. Ao mesmo tempo, Lumian ficou grato que a mensageira da Madame Mágica parecia poderosa o suficiente para não ser detectada pelos monitores. Após se despedir da mensageira, Lumian deitou-se na cama, esperando por uma resposta. Quando finalmente chegou, ele leu a mensagem cuidadosamente. Como uma organização secreta com uma história que abrange 2 a 3 séculos, a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue não recruta membros tão prontamente. O fato de que eles estão permitindo que novos membros sejam corrompidos vai contra o teste que eu conheço.
Parece que a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue passou por algumas mudanças negativas ao longo dos anos. Não se apresse para descobrir as razões por trás disso ainda. Vá passo a passo e concentre-se em se proteger por enquanto. Quando Termiboros ofereceu ajuda e avisou você, provavelmente foi porque ele não queria que você fosse corrompido ou perecesse imediatamente. Isso teria um impacto sobre ele. Ao mesmo tempo, ele provavelmente quer ganhar sua confiança antes de revelar suas verdadeiras intenções em um momento crítico. Lembre-se sempre de que o anjo de um Deus maligno é um verdadeiro louco. Ele certamente trará desastre para você e para aqueles ao seu redor. Fique vigilante o tempo todo. Você deve usá-lo para sua vantagem e se proteger contra a traição dele. Quanto ao Sr. K, é simples. Apenas explique que você recitou o nome honroso daquela entidade em um momento crucial e, milagrosamente, você permaneceu imaculado. Não se preocupe com ele verificando a autenticidade da sua reivindicação com essa entidade. Crentes devotos não fariam tal coisa. Além disso, até mesmo a própria entidade pode não ter certeza se respondeu às suas orações. Lumian ficou um pouco confuso com a última parte. Como uma divindade poderia não saber se havia respondido a um crente específico? Isso não é muito absurdo? Num instante, Lumian se lembrou de algo que a Madame Mágica lhe dissera uma vez. Se ele usasse qualquer coisa além do nome honroso de 3 linhas para rezar ao Senhor Tolo, ela não poderia garantir que a resposta viria daquele grande ser. Poderia ser muito perigoso. Algo parecido com essa situação? Questões envolvendo divindades são realmente insondáveis. E qualquer erro pode levar a uma situação mais trágica do que a morte. Aurore poderia ter enfrentado o mesmo problema? Os pensamentos de Lumian vagaram. Nos últimos dias, ele havia meticulosamente vasculhado os cadernos de Aurore, copiando tudo dos 2 períodos de tempo destacados que Madame Justiça havia apontado. Seu plano era mostrá-lo à vice-presidente da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Encaracolados, Madame Hela, quando a oportunidade surgisse. Franca já havia lido o conteúdo correspondente e não encontrou detalhes suspeitos. O conhecimento místico não convencional era apenas magias comuns que só podiam ser lançadas por um bruxo ou beyonder do caminho correspondente. Nenhum deles podia praticá-lo. O único problema que encontraram foi que, desde o início do ano, os cadernos de Aurore ganharam uma quantidade significativa de conhecimento ritualístico relacionado a rituais de sacrifício e atos secretos. Eles foram obtidos da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Encaracolados, mas não apontavam para nenhum deus maligno ou existência oculta. Eram aplicações mais básicas. Uma chama vermelha envolveu a carta, transformando-a em cinzas na mão de Lumian. Ele deitou-se e fingiu dormir, mas sua mente estava ocupada contemplando os cadernos e planejando seus próximos passos. O mais importante para ele era que o prazo de 1 mês estabelecido pelo feitiço da profecia estava se aproximando. Guillaume Benet, o padre, apareceria em algum lugar no Quartier de la Princesse Rouge. Reticências. No distrito das colinas, na entrada do claustro do Vale Profundo. Franca, vestida como uma típica caçadora de recompensas, com um bigode falso e uma cartola, suspirou para Jenna. Não há realmente nenhuma pista. Jenna estava disfarçada com uma camisa branca, colete marrom, calças escuras e botas pretas, com uma boina marrom. Ela havia alterado suas feições ligeiramente para parecer mais comum, sem nenhuma pinta ou maquiagem esfumaçada. Enquanto olhavam para o peculiar edifício preto como ferro, com componentes de aço e enormes chaminés que lembravam campanários, elas sentiram que ele parecia mais uma fábrica especial do que o claustro da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Naquele momento,
Fumaça branca saiu das chaminés, acompanhada por um alto rugido mecânico. É principalmente porque esses monges não querem interagir com estranhos, Jenna respondeu, sentindo-se frustrada. Nos últimos dias, elas, assim como outros caçadores de recompensas e detetives particulares, só tinham permissão para entrar no pátio do primeiro andar. Só podiam perguntar ao novo porteiro e alguns outros servos. Os monges ascetas forneceram apenas uma lista de declarações de pessoal relevante. Franca desviou o olhar e estalou a língua. Este não será um caso fácil. Caso contrário, os Beyonders oficiais já teriam descoberto isso. Já que não encontramos nenhuma pista no claustro, vamos dar uma olhada ao redor. Tudo bem. Jenna não tinha experiência em tais investigações e ainda estava aprendendo com Franca. Elas caminharam pelo claustro no vale, ocasionalmente encontrando outros investigadores atraídos pela grande recompensa. Depois de cerca de 15 minutos de caminhada, depararam-se com uma parede grande com sinais de desabamento e novas árvores crescendo. Na lateral da parede da montanha, havia uma caverna selada por uma pesada porta de madeira. Um homem na casa dos 40 estava sentado ao lado dela, buscando abrigo do vento e da chuva. Ele folheava jornais velhos com tiras cômicas, ocasionalmente rindo. Uma chave de bronze pendia de sua cintura. Franca se aproximou e perguntou com uma voz deliberadamente rouca: "Que lugar é esse?" O homem de aparência simples e um pouco esfarrapado olhou para o rosto de Franca e franziu um pouco a testa. Seu olhar rapidamente se voltou para Jenna, e ele pareceu mais à vontade. "Esta é a entrada para a pedreira do Vale Profundo. Eu sou um porteiro. Por que há uma porta e por que ela está trancada?" Jenna tinha visto uma pedreira de verdade ao sul do distrito comercial. "Este lugar está abandonado e pode desabar a qualquer momento. Não podemos permitir que ninguém ousado o suficiente perturbe um tigre adormecido", explicou o porteiro da pedreira do Vale Profundo com um sorriso. "Este lugar não está conectado ao submundo de Traer?" Franca perguntou. O porteiro da pedreira balançou a cabeça. "Está à beira do colapso total. Como pode estar conectado? Estou prestes a perder meu emprego." Com isso, ele olhou para Jenna e tentou ser amigável. "Você quer trabalhar? Eu pago para você se divertir comigo, só uma vez." "Vocês, trienenses", Franca resmungou e balançou a cabeça. Jenna respondeu com seu bordão habitual, rejeitando a proposta. Reticências. 20 horas, número 11, Rue des Fontaines. Lumian seguiu o mordomo de Gardiner Martin, Faustino, pelo gramado e pelo corredor até chegarem a uma sala sem janelas. Lá dentro, havia uma mesa de jantar, mas não parecia um restaurante luxuoso. Em vez disso, parecia bem simples, quase vazio. Lumian olhou ao redor e notou 3 fileiras de pratos cuidadosamente dispostos na mesa. A primeira fileira continha vários utensílios, a segunda fileira continha xícaras e garrafas, e a terceira fileira exibia pratos preparados e velas apagadas. A configuração era meticulosamente simétrica, formando 3 linhas paralelas. Ponto.